Olá pessoal, tudo bem? Começando a live que na verdade seria na segunda, estamos começando hoje na quarta. Me perdoem se em algum momento eu falhar aqui a minha voz, tive um probleminha de garganta, mas não vou deixar passar essa semana para a gente conversar um pouco mais. Ainda mais esse tema que eu acho que é tão interessante, vou até gravar aqui para a gente, fixar aqui, que é a competitividade, né? Competitividade no mercado na odontologia, vou por aqui na odontologia, né? Mas a gente vai falar, na verdade, de maneira um pouco mais ampla, até porque eu tenho recebido vários amigos, vários colegas me mandando mensagens de que têm assistido, né, os vídeos da live que depois ficam no IGTV e dizendo que na verdade servem para eles não são dentistas, não são da área de odontologia. Então é legal isso, a gente poder levar um pouquinho também dessas informações de gestão, de marketing e para outros setores, né, que não sejam só a odontologia. E a questão da competitividade é um assunto que está no nosso dia a dia para qualquer área. Nós nascemos, né, a humanidade nasceu com o cuidado e a competitividade praticamente ao mesmo tempo. No meu livro Marketing do Cuidado na Odontologia, mas que serve para outras áreas também, eu falo bastante sobre isso, como é que a questão do cuidado e a questão da competitividade surge na sociedade humana e como a gente lida com ela no dia a dia. E essa organização social que nos leva a competir. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre esse assunto é o que é competitividade? O que é competição? Competitividade e aqui nós estamos falando de uma questão organizacional, né? Uma questão empresarial, uma questão de negócio, seria mais ou menos como entender que isso é uma característica ou uma capacidade até, né? uma qualidade de uma empresa, de uma organização, de um negócio, em ele ser muito fiel à sua missão estratégica e desempenhar essa missão estratégica de uma maneira tão boa, tão bem feita, que ele consiga resultados melhores do que outros concorrentes ou players na mesma categoria de negócio. Então, olha que interessante essa definição, né? Você ser competitivo não está ligado a você ser melhor que o outro, mas você ser tão bom na sua proposta de valor estratégica que você consegue, através dessa qualidade de desempenho para consigo mesmo, para com o seu negócio, para com a sua missão, acabar tendo resultados melhores do que os seus concorrentes, seus competidores, as pessoas que estão no mesmo mercado. Quando a gente olha o mercado de odontologia e a gente então pensa, tem 570 e poucas faculdades de odontologia, eu tenho muitos profissionais se formando por ano, eu tenho muitas clínicas odontológicas perto da minha clínica, do meu consultório, nós temos que pensar o que eles estão fazendo, eu tenho que ser melhor que ele, você tem que ser melhor que ele naquilo que você faz. É isso que é legal da competitividade. Você não tem que ser melhor que ele naquilo que ele faz, do que o concorrente faz. Você tem que ser melhor do que ele porque você desempenha um jeito próprio de trabalho, um jeito próprio de proposta de valor para a sociedade, que é tão bem feito que você acaba tendo mais visibilidade e pode ser a opção de um grupo de pessoas mais do que o outro. Então, o que eu tenho que pensar nessa proposta de missão estratégica, nessa proposta de valor, é em que eu compito, aonde estão os locais, né? Quais são os parâmetros de competição. Porque se você tiver os mesmos parâmetros de competição do outro, a gente vai cair sempre numa questão de ficar muito parecido com os outros. E se o fornecedor, no seu comportamento de consumo, olhar coisas como coisas parecidas, ele vai escolher por preço. Isso é natural. Eu tenho dois benefícios muito parecidos, então eu vou fazer uma relação de custo, porque os benefícios são muito parecidos. O consumidor, o cliente consumidor, né, o paciente no nosso caso, ele só consegue identificar se realmente
tem uma forma diferente se você se desenhou para ele, se você entendeu quem é aquele grupo de pessoas que mais se relacionam com a sua proposta de valor, então você passa a ser totalmente diferente do outro competidor. Então a competição é própria, a competição é no melhor desempenho da sua atividade dentro de um conjunto de valores que foi estipulado pela sua missão. E aí eu tenho alguns vetores impulsionadores, vamos chamar assim. Pô, legal, Cláudio, eu não sou dentista, sou advogado, especialista na área odontológica, concordo, que bom. E serve para áreas de serviços, né, que é a minha especialidade, então serve para fisioterapeuta, serve principalmente na área de serviços. O que eu coloco, o que eu chamo de vetores impulsionadores da competitividade, que te tornam competitivo hoje no mercado? O primeiro vetor de impulsionamento para a sua competitividade está muito relacionado ao teu empreendedorismo. O empreendedorismo é uma característica de vida, eu diria até. É uma forma que você se coloca para viver. No empreendedorismo, você tem a possibilidade de administrar risco, você tem uma vontade de explorar o mercado, de criar condições novas, produtos novos, serviços novos. No empreendedorismo, você desenvolve a sua capacidade de criatividade, de compreensão de lacunas mercadológicas. Então você começa a ter uma visão empreendedora, é uma visão para o fazer e não para o repetir. Essa é uma diferença de alguém que tem uma característica mais trabalhadora, mais executiva, né? E até executivos de grandes empresas não necessariamente são empreendedores. Muitos deles, na verdade, confessam que não são empreendedores, eles são executivos, eles gostam de seguir um plano, não gostam de criar, de conceber planos. Então, o empreendedorismo é o primeiro vetor impulsionador. O outro vetor que eu até anotei aqui para mim, para não esquecer para vocês, é gente. Não tem hoje como você empreender, não tem como você ser competitivo se você não tem uma alta capacidade de trabalhar com gente. Isso significa trabalhar em equipe, isso significa desenvolver, se for o caso, competências de liderança, competências de coordenar pessoas, né? Que vai desde o recrutamento dessa pessoa dentro do perfil que você precisa para um determinado cargo, que vai do acompanhamento de tarefas, do cumprimento de prazos, dos estímulos necessários a que essa pessoa produza. E aí eu não falo de motivação, eu falo de estímulo, porque motivação para mim é algo que vem de dentro, a pessoa tem que estar motivada. Então faz parte de um bom líder contratar pessoas motivadas, porque se ele contratar pessoas desmotivadas, não é ele que tem que fazer esse papel, é ela que tem que estar, mas ele pode criar situações de estímulo. Então a gente tem que gostar de gente, né? Tem que saber trabalhar com gente. Então o segundo vetor é gente, conhecer gente, gostar de gente, gostar de trabalhar com gente. Terceiro vetor que eu considero para competitividade é inovação. Você não vai ser competitivo se em algum item dentro da sua organização, dentro do que você criou, você não coloque uma dose de inovação. Seja em qualquer local, pode ser na gestão de pessoas, pode ser no marketing, pode ser na gestão financeira, pode ser no desenvolvimento de novos produtos. Mas a inovação, ela faz parte da competitividade. O outro vetor é organização. Se eu não tiver processo, se eu não tiver gestão, se eu não tiver ferramenta administrativa, no caso do consultório, se eu não tenho um sistema informatizado, se eu não desenhei os processos da minha clínica, se eu não está escrito e formatado tudo aquilo que eu coloco no dia a dia como sendo operações que devem acontecer, eu vou perder a minha capacidade de comando, porque eu não entendo o que está acontecendo e eu fico correndo sempre atrás do rabo. Então, uma coisa importante na competitividade é a organização. É você ter protocolos bem registrados e sistemas de controle para que você consiga enxergar o que está acontecendo no dia a dia.
No caso dos dentistas até, ou profissionais liberais, como aqui a Cláudia, que é advogada, é muito complicado para a gente fazer isso sozinho, né? Porque a gente não foi treinado, a gente não teve competências adquiridas na nossa formação técnica que fosse no desenvolvimento de processo. Aí a consultoria ajuda demais, porque isso eu principalmente analiso consultoria, é uma coisa que a gente pega muito no pé, na formatação dos processos operacionais, na visibilidade do que está sendo feito na gestão. Então, organização seria um quarto vetor de competitividade importantíssimo. Um quinto aqui, comunicação. Capacidade de comunicar. E a capacidade de comunicar vem de você entender exatamente de maneira empática o que é o valor para a sua clientela e saber colocar essa argumentação de uma maneira clara, de uma maneira criativa, de uma maneira simpática, porque isso é fundamental, a gente tem uma simpatia de interação com o nosso público e por isso conhecer cada vez mais as características do seu público é fundamental para que essa comunicação seja assertiva, para que essa comunicação seja direta, clara, transparente, onde as pessoas possam realmente entender a proposta de valor a qual você está competindo no mercado. Então, parte da competitividade é a sua capacidade de comunicação. E uma sexta que eu separei aqui para gente, para ficar de uma maneira didática, não sou muito de 5, 6, 7 coisas, eu acho que daqui a pouco eu posso pensar numa sétima, mas eu acho que essas me vêm sempre na cabeça para a competitividade, é a escolha da tecnologia correta. Hoje a gente tem uma oferta de tecnologia, tanto hardware ou software, para tudo muito grande. Na odontologia, por exemplo, nós estamos vivendo a era da odontologia digital. Nós estamos vendo equipamentos cada vez mais sofisticados em termos tecnológicos. E isso faz a gente pensar, eu devo comprar tudo? Eu tenho que saber o que eu trago para dentro do meu consultório para ser realmente competitivo. Então, a escolha da tecnologia correta também está baseada na sua missão estratégica, no que você tem a ofertar como proposta de valor e dessa proposta de valor que você vai ofertar para o mercado, o que cabe dentro da sua clínica, do seu negócio, em termos de portfólio, né? Em termos de serviços que você vai ofertar e desses serviços que você vai ofertar, aonde a tecnologia correta pode te ajudar nessa competitividade. Então, para a gente fazer um resumo dessa live aqui, dessas dicas aqui, é o seguinte: competitividade nada mais é do que a gente exercer de modo muito bom, com muita primazia, a nossa missão estratégica, de modo que o nosso desempenho acabe sendo melhor que os outros na execução da missão estratégica, não na cópia ou fazer o que o outro faz melhor do que ele, é fazer o que eu faço cada vez melhor. Isso é competitividade, de tal maneira que o meu desempenho passe a ser melhor do que o outro. Esse só é um parâmetro. Então, olhar para o outro é uma relação de parâmetro, mas eu olho para dentro. Eu vejo para minha empresa, para o meu negócio, para meu consultório, para minha clínica como ser melhor. E alguns vetores impulsionadores que a gente falou aqui, eu separei 6 para vocês. Primeiro, vontade empreendedora, capacidade empreendedora, estômago empreendedor, né? Assumir riscos. Gostar de gente, trabalhar com gente, saber liderar, saber trabalhar em equipe, formar equipe. Inovação, né? Ter a capacidade de enxergar lacunas de mercado e de colocar novas propostas de valor. Perdoe que eu descancelei na segunda por causa dessa voz. Organização, capacidade de criar modelos de gestão, formatar processos, sistemas de controle, modelos de checklists, de acompanhamento de tarefas, para que você consiga, inclusive, mapear todos os números do seu negócio, sejam comerciais, financeiros ou de marketing, para tomar decisões. Comunicação, sua capacidade de transformar a sua missão estratégica numa forma de comunicar que seja clara, uma forma que seja absorvível com facilidade, que os seus pacientes do seu segmento de mercado consigam entender, escolha de ferramentas adequadas e da maneira que você vai se colocar nessa ferramenta. Eu tenho falado muito isso, é uma insistência minha,
que às vezes por questões de modismos, principalmente no marketing digital, né, no meio digital de comunicação, as pessoas, os profissionais de saúde se colocam, os dentistas também, muitas vezes em situações que nem fazem parte da sua proposta de valor, só porque viram alguém e acham que tem que fazer igual aquela pessoa em competição. E o que nós estamos falando aqui é exatamente ao contrário. Você tem que fazer o melhor de você em competição e não copiar o outro. E tecnologia correta, porque hoje a gente tem muita oferta, vai ter cada vez mais, e se a gente for comprar tudo, isso às vezes não cabe dentro do nosso negócio, isso não serve para a gente tem que melhorar cada vez a nossa capacidade de entender aquilo que realmente faz sentido para o nosso negócio, que a gente deve usar e que vai realmente criar valor.